Agora, quanto à família da Vitória, eles estão satisfeitos com a investigação? Como que eles estão neste momento, além de toda a dor de ter perdido a Vitória, claro. Olha, a família da Vitória é uma família muito é uma família simples, mas uma família que tem muitos valores emocionais, muitos valores éticos, morais. Eles não estão satisfeitos até agora com o que foi apresentado, não estão, mas eles falam o mesmo ponto. A polícia não passa nada para a gente, nós entendemos que enquanto a investigação estiver ali sendo sigilosa, enquanto eles estiverem reservados na investigação, eles realmente não vão passar. Mas o que sai na mídia para a gente machuca muito a gente. Isso foram palavras da família. Inclusive, começaram a trazer, e eu fico para morrer com isso, começaram a falar que a Vitória estava grávida, mas a Nossa, Vitória não. Mas você está saindo tudo quanto é lugar, que a Vitória estaria grávida, que a Vitória estaria grávida. meu Deus. Não, e aí eu, no dia, quando eu fiz a última entrevista com o Júlio, eu fiz questão de perguntar. E o Júlio leu o laudo médico, leu o laudo, falou assim: olha, ela não está grávida, endométrio vazio, está aqui, ó. Nossa, Palavras mas essa técnicas. informação, de onde que partiu isso, que a Vitória estaria grávida? Eu não faço ideia, só que se você for dar uma pesquisada em vários canais, tem alguns canais aí que eu não vou nem citar o nome, que pelo amor de Deus, que acho que deveriam ser banidos, mas deixa quieto, não sou julgador da internet, então o julgador é o próprio povo, que consome ou não esse conteúdo. Mas, Exato. mas o falar esse absurdo, trazer esse tipo de informação que só machuca. Você imagina o pai e a mãe da Vitória, de repente, entrando na internet, vendo que vem, a Vitória estava grávida antes de perder a vida. Você imagina o pai e a mãe recebendo essa notícia na internet. É, Minha filha estava grávida? Que é isso? Isso é uma falta de respeito absurda. com Isso é uma certeza. falta, isso é uma falta de moralidade, de princípio. As pessoas que colocam isso por questão de dinheiro mostram muito mais os seus princípios e a sua personalidade do que a própria matéria. Então, isso é absurdo para mim. É uma falta de ética, né, uma falta de cuidado e um desespero pelo furo de reportagem que é absurdo, nenhuma averiguação, né, antes de publicar alguma coisa. E esse caso vai ficar marcado por causa disso, né? E agora eu fiquei sabendo por você que continua acontecendo. Eu realmente não tinha visto isso, porque eu até parei um pouco de consumir tantas fontes do caso Vitória, exatamente para não ter essa confusão de informações, que são muitas informações desencontradas, né? Então, até acaba nos confundindo no momento de analisar o caso. E como esse caso ainda está, né, não está resolvido, está sendo investigado, a família vem acompanhando tudo em tempo real aí também na internet. É muito importante que tenha fontes que verificam as informações, assim como o jornalismo que você faz, traz grandes profissionais, doutor Júlio, conversa com advogados, enfim. É muito importante esse trabalho da mídia como um todo, até para esclarecer as mentiras, né? Que são muitas. Não, não só isso, Giovana. Esse ponto de falar que a Vitória estava grávida, eu estou nesse caso desde horas que aconteceram. A Vitória desapareceu meia-noite e meia, às 10 horas eu já estava falando com a família. 10 horas da manhã, horas. E eu ligo todo dia, sempre que posso, ligo para as irmãs, para a cunhada, para saber como é que estão, se estão precisando de alguma coisa. Não só, não só para acompanhar o caso. Eu gosto de ligar para saber, ó, se está precisando de alguma coisa, está precisando de um psicólogo, de um psiquiatra, de alguém, não. No caso delas, não, não, a gente está sendo bem assistida, a gente está tendo um apoio muito grande aqui de Cajamar. Perfeito. Então, que é assim que eu faço em todos os casos. Todos os casos. Tem vários. Graças a Deus, a gente tem uma rede de apoio de profissionais que se dedicam tempo a ajudar essas vítimas. Então, por isso que eu falo que o meu canal não é um canal de reportagem, não é um canal investigativo puro e simples. A gente está junto com as famílias. E, nesse sentido, quando a família da Vitória recebeu essas informações, foi uma indignação. Mas o pai, seu caso, foi de uma indignação tão grande, que
tu acha que traz os piores sentimentos de uma pessoa, tá? Os sentimentos mais primitivos de uma pessoa quando vê uma pessoa falando esse tipo de bobagem. Vai piorar. Podemos piorar um pouquinho mais essas mentiras? Nossa, o que teve mais? Começaram a falar por conta de uma foto de campanha, em que a Vitória estava junto com outras pessoas próximo ao prefeito de Cajamar. Ah, isso eu vi. E começaram a falar que o prefeito de Cajamar tinha um relacionamento com a Vitória. E agora botaram a situação que o filho, olha o filho, botaram o filho que a Vitória estava esperando, era do prefeito de Cajamar, e que o prefeito de Cajamar estaria envolvido nesse crime, mandando o Michael ter realizado para encobrir a gravidez. Meu Deus do céu, o negócio escalou para um nível que é uma questão de alucinação, né. Porque você viu a foto de uma pessoa do lado do prefeito, você já colocar toda essa fantasia no meio, sem nenhuma evidência disso? E o pior não é isso, o pior é que as pessoas acreditam. Então, E uma vírgula lançada vira uma frase exclamativa ao final. é verdade. E eu vi essa questão do prefeito, eu não sei se foram nos comentários, eu vi em algum lugar falando dessa questão: "Ai, está sendo especulado que ela teria um caso com o prefeito", eu nem levei em conta, porque esse caso aqui são tantas mentiras que você fica até já mais, acostumado, entre aspas, e já começa a descartar, né. Mas é importante você trazer esses pontos, Marconde, porque, eh precisa alguém vir colocar os pingos nos is, né, porque começa a ser repercutido uma situação dessa, é tanto repetido essa afirmação falsa que parece que vira uma verdade, né. Exato, não, vira uma verdade, porque foi que o ponto, né? Uma vírgula lançada vira um ponto, vira uma frase exclamativa ao final. E agora você disse, você mesmo vê, nos seus comentários estão divulgando que ela teria um caso com o prefeito. Agora, no final, se você ler, essa pergunta já virou uma frase exclamativa. Ela tinha um caso com o prefeito, estava grávida dele, ele mandou. Exato, é. As pessoas seguem casos criminais como se fosse uma série da Netflix, né. O pior de tudo, o pior de tudo. Isso que me machuca muitas vezes, porque muitas pessoas não têm o interesse em acompanhar a dor da família, alguma forma de poder ajudar, uma forma de poder conscientizar a sociedade. Quer ver? Eu vou até pedir, fazer um paralelo não, fazer uma breve parada no caso Vitória, para trazer um outro ponto aqui que eu vou precisar também da sua ajuda, do seu canal. Eu, juntamente com o Dr. Roberto Guastelli e mais outras pessoas, nós estamos realizando um projeto de alteração de lei constitucional para que aumente as penas em crimes hediondos, e principalmente a Excelente. interpretação da lei, para que leve em consideração a idade da vítima. Por exemplo, um crime praticado contra uma mulher, por exemplo, de 20 anos, tendo a expectativa de vida dada pelo IBGE de 76, então ela tem 20, teoricamente ela viveria até os 76, tem 56 anos que lhe foram retirados. Então a pena para a pessoa que cometeu esse crime seria de no mínimo 25 anos, hoje é 12, mas a dosimetria seria, hoje de 12 a 40, seria de 12 a 56. E se a pessoa for, por exemplo, menor de 18 ou maior de 60, um incremento de 10 anos. Excelente. Vocês querem fazer essa alteração? Vocês estão trabalhando nessa causa? Exatamente, exatamente. Estamos fazendo essa alteração para ser uma alteração constitucional, e aí, para isso, nós vamos precisar de 2 milhões de assinaturas de 5 estados diferentes para transformar isso em um projeto de lei urgente, para que seja garantido aqui, que já no próximo ano ou antes das eleições, que ele vire lei. Porque vai ser o mesmo projeto que foi feito com a Glória Pérez. Glória Pérez fez a mudança da lei, me transformou homicídio em crime hediondo, e ela precisou de, na época, acho que era de 1 milhão de assinaturas, ela conseguiu no dia,
no dia que ia vencer o projeto 1 milhão, ele levou a Brasília e fizeram a alteração. O nosso também é muito espelhado ao dela, só que é a alteração das penas. Eu vou te mandar o Esse projeto, e acho que está bem legal. Sim, me manda sim, e no que eu puder ajudar, eu vou ler o projeto e aí a gente vai divulgando aqui, porque com certeza são leis que precisam ser mudadas, né? Precisa de mais punição, precisa de um Estado um pouco mais punitivo, porque leis muito brandas, o que que você segura, né? Um criminoso de ele não cometer o crime, sendo que ele não vai ser por respeito, não vai ser por consideração, porque isso ele não tem, né? Vai ser por medo da lei, de ficar preso. E se ele não tiver isso, um estado punitivo, então fica muito mais fácil de uma pessoa que tem essa propensão a cometer um crime, que ela seja encorajada a cometer o crime, né? Então é importante um projeto desse. Me passa sim a documentação, todo o projeto que eu quero ler, e se no que eu puder ajudar, o Caixa de Pandora está aqui aberto.